Você fez um plano de aula, não é verdade? Isso, fiz um plano de aula. Até então, sinto ele muito primitivo, muito inicial, mas eu fiz ele baseado em um roteiro que eu fiz. Eu primeiro desenvolvi a aula na minha cabeça e fui fazendo um roteiro. O que, que eu falaria, o que, que eu dialogaria com os alunos. E aí depois eu fiz o plano de aula, que o plano de aula ele é mais sucinto, né? Sim. O plano de aula fica com a coordenação ela não quer detalhes assim minuciosos, ela quer que você seja sucinto, mas seja claro no plano de aula, né? E aí eu deixei mais assim básico no plano de aula. O plano de aula, ele é para ser prático, tá certo? Uhum. A ideia do plano de aula é mais para o professor do que para a coordenação ou aluno. Certo? A ideia é que você catalogue todas as suas aulas, você saiba com o plano de aula, rapidamente, essa aula eu sou capaz de ministrar isso, isso e isso. Tá? Então, não necessariamente você precisa colocar todos os detalhes do que você vai fazer, certo? Vou falar isso dessa maneira, depois isso, depois isso, depois isso. Não necessariamente. O plano de aula, ele pode e deve ser algo bem prático. Eu aconselho um plano de aula de uma folha, no máximo duas, tá certo? Não coloque plano de aula de 3, 4, 5, 10 folhas, tá? Que normalmente a banca não vai avaliar planos de aulas tão extensos, tá? Normalmente é para ser conciso mesmo. Eu quero apresentar para você aqui um plano de aula, certo? Esse plano de aula, nós criamos ele, eu criei ele com a minha esposa quando ela estava concorrendo, tá certo? A vagas diversas vagas de concurso, né? Ela utilizou esse plano de aula várias vezes, tá? E o que acontece, você pode utilizar também esse modelo, se você achar interessante. Bom, todas as vezes o plano de aula dela, quando ela tinha um retorno sobre os tópicos que foi avaliado, no plano de aula, ela tinha nota máxima nesse plano de aula, tá bom? Agora, nem sempre os concursos deixam claro quais são as suas notas eh, em cada tópico, tá? Então, às vezes, você tem só a sua nota geral da prova didática e você não sabe quantos pontos foi de plano de aula ou de outros tópicos, tá certo? Então, deixa eu só mostrar para você aqui como é esse nosso plano de aula, tá aqui abrindo, tá? Enquanto está abrindo aqui, tá? O seu plano de aula, eu dei uma lida nele e ele expõe, às vezes, muitos detalhes na metodologia, tá certo? Então, toma um pouco de cuidado, não precisa ser tão detalhista assim. E ficou faltando, pronto, Abelso. Vou aqui compartilhar com você, para você dar uma olhada. Está aparecendo? Ainda não. Porque realmente não apareceu a possibilidade de compartilhar ele. Uma janela. Não sei. Agora apareceu. Pronto, compartilhar. Me confirme se está compartilhado. Agora foi. Uhum. Ok. Só. Tem esse plano de aula. A gente tentou fazer aqui um design um pouquinho só diferenciado, só um pouquinho mais estruturado, tá? Deixou bem claro no plano de aula os objetivos. Aqui é o plano de aula da minha esposa, né? A disciplina dela era química, né? Aí tem aqui o público-alvo dizendo exatamente qual é o ensino médio, o tema da aula proposto, o tempo de aula e a data em que a aula seria executada, né? O plano de aula, muito importante é ter os objetivos bem claros. O que é que você quer com aquela aula, tá certo? Esse é o ponto. Quais são os conteúdos que serão abordados, tá certo? Então, aqui ela colocou todos os tópicos dos conteúdos que se foram abordados da aula, tá? Isso aqui é só um rodapé com algumas descrição dela, né? Propriamente dita, tá? A metodologia, ela foi bem sucinta na metodologia, né, deixando quais são os recursos didáticos e um processo avaliativo, uma bibliografia consultada. Não precisa de uma bibliografia tão extensa, tá? Você pode ser uma bibliografia mais reduzida, tá? Porque apenas é uma bibliografia de referência,
E pronto. Uhum. Esse foi o plano de aula que ela utilizou em vários concursos, tá certo? Se você quiser, eu posso lhe passar esse modelo sem problema nenhum, Por favor, professor. tá certo? Pronto. Não é obrigatório, não existe um plano de aula perfeito que você tem que ser dessa maneira. Não. Certo? O plano de aula ele não existe. Se você for procurar até fazer várias pesquisas, você vai ver que não existe um plano de aula fixo, tá? Você pode usar qualquer plano de aula desde que ele tenha todos os critérios que foram estabelecidos com metodologia, objetivo, avaliação, tudo isso. Tá certo? Certo. Ok? Bom, eu não lembro no seu edital como é a entrega do plano de aula. Na aula presencial, certo? Você deve entregar o plano de aula antes de começar, certo? É por e-mail. Eu tenho até o momento antes da aula para enviar por e-mail. Pronto, ok. Não se esqueça disso. Normalmente o plano de aula ele é eliminatório. Eu já vi candidatos sendo eliminados porque simplesmente não entregaram o plano de aula, tá certo? Eu, quando estou numa banca, eu fico desesperado quando vejo um candidato que está para começar a aula e não entrega o plano de aula, certo? Assim, eu já tive casos, E vocês não podem falar, né? não, Ih, não plano de podemos aula falar. Certo? Eu já é tive um casos de, critério. de chegar assim, um aluno, certo? E ele não tá lá, e aí eu pego um outro plano de aula do outro aluno e faço assim, só para dar aquele toquezinho para ele. Eu não quero prejudicar candidato, sabe? Principalmente um E negócio tão não é uma pequeno. coisa tão, né? Um negócio tão pequeno, não tem intenção, mas eu não posso. Eu não posso chegar para ele, eu, plano de aula, entrega aí. Não. Certo? Então, tem candidato que é eliminado porque não entregou o bendito plano de aula. Nossa, Tá certo? Ok? certo. Pronto, então, Aqui parece que ele vale ponto, sim, plano todos de valem. aula. Acho que é 10 pontos, se eu não me engano, o Uhum. plano de aula. Dê uma olhadinha bem no seu edital para deixar bem claro como é, certo? Ah, como é que vai ser, tá certo? Essa pontuação, tá bom? Ok.